Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo a doutora Thaís Sério, médica cirurgiã vascular, trazendo um tema bem interessante. A gente vai falar sobre varizes. E você aí em casa já deve ter escutado alguém da família, algum amigo, enfim, um tema que envolve uma certa parcela da população no geral. Doutora Thaís, obrigado a presença no Saúde em Dia. Que agradeço. Iniciando esse bate-papo, assim, o que é a definição, né, de varizes, assim? Bom, varizes são veias tortuosas, alongadas, dilatadas, que ficam assim porque são insuficientes, então não são veias normais. E a variz sempre tem uma causa por trás. Esse é o foco que a gente precisa ter, tanto para determinar tratamento, como para entender o que levou a isso e o que a gente pode corrigir, melhorar, para falar em prevenção também, né? Perfeito. E fazendo esse link das causas, quais são as causas mais frequentes que levam às varizes? Então, as varizes principais, que são as que a gente chama de primárias, elas vêm de uma afecção chamada insuficiência venosa crônica ou doença venosa crônica, que tem vários fatores de risco. Então, o fator genético é um deles, que é algo importante, a obesidade, o sobrepeso. O sexo feminino tem maior chance de ter do que o masculino, pela presença principalmente dos fatores estrogênicos, o número de gravidezes, o sedentarismo tem a ver com isso também, alguns hábitos têm a ver com isso também. Então, esse olhar para esses fatores que levam à insuficiência venosa e o controle deles são super importantes. E se a gente for colocar numa relação, acomete mais mulher ou mais homem? Meio que é meio a meio? Normalmente são mais as mulheres justamente por esses fatores hormonais. A questão genética é igual para ambas, mas o estrógeno tem esse algo a mais aí quando a gente fala na gênese de varizes. Gestações, número de gestações. Eu diria que a proporção entre homens e mulheres com varizes gira em torno de 1:4, alguma coisa assim. Maravilha. E a gente pode deixar uma dica de modo de vida para prevenção das varizes? Sem dúvida, e esse é o ponto principal hoje em dia de quando a gente fala da insuficiência venosa. Então, tem varizes, isso precisa ser avaliado. Tem casos em que a gente vai precisar intervir nessas varizes, outros que a gente vai poder conduzir clinicamente, mas cuidar do seu estilo de vida, do seu modo de viver é importantíssimo. Então, se eu tenho um sobrepeso, uma obesidade, cuidar disso é importante. Se eu sou sedentário, lembrando da importância, né, da musculatura da perna para o funcionamento das veias, eu preciso corrigir isso. Então, a prática de exercício físico regular, a prática de atividade física regular é importante. Se eu faço uso de hormônio, se eu faço reposição hormonal, está sempre de olho nisso, está sempre reavaliando o custo-benefício disso. Hoje em dia existem medicações menos agressivas para os vasos, então ver qual que é a melhor, está sempre reavaliando. Em alguns casos, aí com a avaliação do médico, pensar em elastocompressão, né? Então, tudo isso é importantíssimo para a gente cuidar do que pode ser controlado na insuficiência venosa crônica. Esse olhar do cirurgião vascular, ele começa como check-up. A partir de qual idade?
Olha, Eduardo, isso é uma coisa muito de paciente para paciente. De uma forma geral, a partir da puberdade, a mulher tem uma maior tendência a lidar com essas questões. Mas eu diria que não importa tanto a idade. Então, se eu tenho sintomas como dores nas pernas, cansaço, é momento de procurar o cirurgião vascular. Se eu tenho um histórico familiar de varizes na família, vamos dizer que a partir de uns 30 anos ou antes, se eu tenho sintomas, eu devo procurar também. Se eu estou fazendo uso de anticoncepcional ou reposição há um tempo, é interessante para ver como é que as coisas estão. Então, é de caso para caso, mas sempre estar atento a isso. Entrando um pouco no tratamento, hoje a gente sabe que se deu um avanço muito grande e hoje o cirurgião vascular trabalha com terapia a laser, terapia cirúrgica clássica. Como que é essa parte do tratamento? Olha, o tratamento realmente de varizes, ele evoluiu bastante nesses últimos tempos. A gente ainda tem a indicação de cirurgia clássica, sim, para casos específicos. Como sempre, tudo em medicina, cada caso é um caso. Sim. Mas nós temos os tratamentos que a gente chama de minimamente invasivos. Então, a termoablação é um desses tratamentos. Ele é indicado para alguns tipos de veias, como safenas, algumas perfurantes, alguns tipos de varizes, veias colaterais específicas. E também cada tipo de veia e cada tipo de paciente tem um perfil para ele ou não. Então, por exemplo, é um tratamento menos invasivo, muitas vezes dispensa incisão, sutura. Então, promove uma recuperação via de regra mais rápida para esse paciente, um retorno às atividades habituais mais rápido, né? Então, temos todas essas opções. É para todo paciente, para toda variz? Não. Mas temos todas essas opções na nossa paleta de opções de tratamento de varizes. E o laser, nesses últimos anos, evoluiu muito no tratamento, né? Muito. E fazendo um paralelo aí, se a gente voltar aí 15 anos... tipo de tratamento que hoje se faz com laser não se tinha, né? De forma alguma. Era cirurgia para praticamente todos os casos que não fossem vasinhos, né? Então colocava a gente naquela sinuca de bico. Então às vezes era um caso que tinha mais um cunho estético, mas eram veias maiores, e o paciente falava, poxa, mas eu não queria operar, então limitava um pouco o tratamento. Hoje a gente tem essas técnicas minimamente invasivas, tanto quanto com o laser intravascular, né, o endolaser que a gente trata safenas, perfurantes, quanto o laser transdérmico, que a gente faz em ambiente de consultório para microvarizes, varizes não muito grandes. Então, abriu aí um leque de opções de tratamentos muito interessantes para a gente usar no dia a dia. E nesse ponto, assim, o resultado estético é espetacular, né? É muito legal. As mulheres muito, procuram muito, né, para deixar a perna sem limpa, dúvida, sem nenhum vasinho visível. Essa é a grande questão da variz. Ela não é só uma coisa de cunho estético, ela pode te trazer problemas no futuro. Mas assim, a gente consegue ter um resultado funcional e estético agregados muito bons. E aí, colocando essa questão de problema futuro, né, eu acho que sempre é bom lembrar que o risco maior das varizes é a questão do tromboembolismo pulmonar. Você tem uma trombose, às vezes, setorial em membro inferior, que pode evoluir para uma mais complicada, mais fatal. Uma tromboflebite que evolui para trombose venosa profunda. Ai, Thaís, mas é uma coisa que leva a outra, mas pode acontecer. Então, há necessidade de cuidar, fora a úlcera, né? Sim. Úlcera varicosa é uma novela difícil de tratar, oferece outros riscos como infecções, então a gente tem que evitar chegar nesse ponto, tratar no momento correto. O programa está chegando ao fim, uma mensagem final para o público, doutora? Bom, gente, se cuidem, apostem em uma melhora do estilo de vida, em cuidado da sua saúde, em prevenção, em check-up, em todas as áreas, na área vascular inclusive, para que a gente possa viver com maior qualidade de vida. Tá aí a dica da doutora Thaís, fique ligado, a gente sempre
trazendo grandes especialistas aqui para você não ficar de fora e não ter essas super dicas aí, tá atento a seus cuidados à saúde. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais. Perdeu algum programa, quer compartilhar com um familiar, com um amigo, a gente tem isso Facebook, YouTube, o Instagram com conteúdo teórico bem amplo, você consegue ter acesso a vários temas para ficar atento aí a essas dicas, e o nosso conteúdo em áudio, podcast, Spotify, para você aonde puder, quando quiser, escutar essas dicas, tá no carro, tá na academia, correndo no parque ecológico, não ficar de fora. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê no futuro programa. Tchau!